Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não importa o horário que você está assistindo, o que importa é que aqui você é sempre muito bem-vindo. A Epocast no ar, o podcast produzido pela Aepocan, e a Aepocan você já sabe, é a Associação dos Escritores e Poetas do Careiro. Hoje é para mim, eu diria que é um dia extremamente especial, tá? Hoje eu vou entrevistar alguém que, além de ser uma pessoa de extrema relevância na nossa sociedade, no município do Careiro, é também uma pessoa que fez parte da minha história como educador. Ranilde Freitas. Seja muito bem-vindo, Ranilde. Obrigada. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, né, participando desse podcast da Epocan. Me sinto assim lisonjeada, porque a Associação de Poetas e Escritores do Careiro, né? Então, assim, para nós é muito importante. Nós que somos da área da educação, né, é algo muito relevante, né? A literatura, né, a poesia. Então, assim, é algo de uma grande relevância e eu me sinto muito honrada de estar aqui participando desse podcast. Então, seja muito bem-vindo e vamos ver o que temos para hoje. Vamos lá. A honra é toda minha, é toda nossa, dos espectadores, das pessoas que estão nos escutando e nos assistindo aí pelo canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito do canal da Epocan, se inscreva agora mesmo, tá? Aperte o botão aí de se inscrever, dê aquela curtida, que o pessoal fala, o famoso joinha, né? Deixa a curtida do nosso canal. E também siga-nos no Instagram, que é aepoc_am. É isso aí, Léo? Isso, aepoc_am é o nosso Instagram. Não esqueça de nos seguir lá também, que tem bastante coisas, tem muita coisa lá legal que vamos colocar por esses dias aí. E no nosso canal do YouTube, a Epocan, você vai encontrar entrevistas anteriores com outras pessoas que entrevistamos anteriormente. Essa entrevista, eu diria que essa entrevista ela vai ser importante. Eu queria que você assistisse essa entrevista do começo ao fim, sem pausa, sem intervalo, sem nada. Assista, porque pode ser que essa entrevista mude o rumo da sua vida. Nós vamos descobrir isso, né? Eu espero. Pode ser uma mudança de chave na sua vida, tá? Então eu convido você a ficar até o final dessa entrevista, acompanhar ela por completo, beleza? Vamos lá, Ranilde Freitas. Antes da gente conversar a respeito dos seus projetos atuais, Sim. Que eu estou assim fascinado, nós tivemos aí estamos tendo um contato, eu diria que profissional, né? Sim, sim. Nesse projeto que você está atuando no momento. Mas antes disso, eu gostaria de saber se você já havia pensado nisso, que a gente vai apresentar aos poucos, tá? As pessoas estão curiosas, mas estão falando do que exatamente, né? Mas vamos voltar lá para o passado, no começo da sua vida. Como é que foi aí a sua infância até você chegar na educação? Como é que foi esse processo? Eu vou fazer a retrospectiva, então. Uhum. Ele foi um processo um pouco difícil, ralado, né? Como a maioria de nós, né? Do nosso tempo. Sempre morando no interior do Amazonas. E sempre meu pai, onde morava, não tinha escolas. E meu pai procurava, era desbravador, né? Procurava levar a educação por nossa causa e por conta das crianças e dos jovens dos moradores locais. Então, nesse momento, a gente morava na Manaus Taquatiara, a M10. Eu creio que eu tinha uns 5 para 6 anos. E o meu pai conseguiu um projeto do Mobral, naquela época, que era a educação de jovens e adultos, era o Mobral. Na verdade, era só de adultos. E aí conseguiu uma professora, junto à prefeitura de Taquatiara, para alfabetizar os adultos, mas com uma condição que ela tivesse que morar, que ela morasse com a gente, porque ela não tinha moradia. E meu pai desse o jeito no ambiente onde ela iria trabalhar como professora. Meu pai conseguiu, já tinha construído uma casa e usou a sala dessa casa e ela morava com a gente. E foi com ela que eu alfabetizei, aos 6 anos. Depois fui para Manaus, estudei durante 3 anos. Quando eu tinha 8 anos, fui morar com minha irmã, estudei por 3 anos, numa escola pública, Nossa Senhora de Nazaré, eu acho. Ficava na região da M, onde vocês moravam, né? Ali? Não, essa escola em Manaus. Em Manaus. Já em Manaus, quando eu fiz do 1º ao 3º aninho, né? Aquelas primeiras séries do ensino, anos iniciais, ensino básico. E depois tive que voltar, né? Precisamos voltar para casa, eu e meus 2 irmãos, que estávamos com ela, com a minha irmã
com a minha primeira irmã, que ela não é a mais velha, ela é a primeira, né? E aí chegamos no Tupana, Rio Tupana, o rio que corta a BR-319 no quilômetro 179. Acho que os moradores de Careiro conhecem. Conhecem, claro. Morávamos lá na cabeceira, né, do rio. Depois, quando nós conseguimos comprar um motor, o motor era de 40 HPs, nós levávamos 3 horas para chegar aonde a gente morava, nesse motor. E todo mundo dizia que a gente morava pertinho da aldeia dos Apurinãs, porque de lá para a aldeia só dava 24 horas o nosso motor. Então era bem pertinho mesmo. É tão pertinho assim. Era pertinho 24 horas de motor, da ideia das pessoas. Meu né? Deus do céu. E lá eu fiquei, eu cresci, né? Eu fui para lá, eu tinha 11 anos, que eu já comecei a estudar à tarde, parei no 3º ano, e quando eu completei os 15 anos, eu disse, não, eu quero estudar. Era meu sonho estudar. Meu pai tinha o maior orgulho de dizer que eu gostava de estudar. Eu vou estudar. E aí eu resolvi que eu ia, minha primeira irmã, tinha feito supletivo. Na época que era o famoso provão. E aí eu pedi orientação, ela disse, vai à SEDUC, se inscreve. Né? Me deu algumas orientações, eu fui, me inscrevi, comprei os livros e comecei a estudar. Mas lá eles foram bem claros, só pode fazer essa avaliação aos 18 anos. Eu comecei a estudar. E quando eu completei os 18 anos, eu fui fazer ensino fundamental. Que naquela época, hoje você pode fazer a EJA com 15, a EJA do ensino fundamental. Naquele tempo, não. Só podia fazer com 18 anos mesmo. Nossa. E o ensino médio com 21. E aí eu fui fazer prova naquela nervosa, né? E assim, o mais incrível é que eu sonhava passando em tudo. E eu passei em tudo de uma vez. Eram 7 matérias. Acho que foram 2 dias de prova. E eu passei em todas as disciplinas. E aquilo me deixou assim numa felicidade. Aí quando cheguei em casa eu disse, pai, eu quero alfabetizar as crianças daqui. Já tinha essa coisa de educação, já estava na raiz, não tinha jeito, né? Não tinha como tirar isso. E aí meu pai disse, mas só se for na sala daqui de casa. Disse, pode ser. Aí comecei a trabalhar, meu pai fez as bancadas, né? Tipo banco de igreja, só que a parte de cima mais larga, né? A mesinha mais larga com uma tábua inteira. E aí os meus irmãos pegaram um pedaço de compensado e pintaram de preto para mim. Eu comprei os giz. E aí meu pai disse, não, eu vou contigo na prefeitura, naquela época era no Careiro da Várzea. E nós vamos conseguir um contrato para você. Na verdade, ficava ali no 0, onde chama Gutierre, né? Ali ficava. E aí conseguimos o contrato. E eu comecei a lecionar. Lá na sala de casa, alfabetizar as crianças. Só Isso já com 19 anos, aproximadamente? 18 ainda, 18 porque eu fiz 18 em dezembro. Em dezembro já fiz as provas, passei e já comecei no ano seguinte. Imediatamente já comecei a lecionar. E aí eu, não satisfeita, disse para o meu pai que eu queria alfabetizar os adultos. Porque me deixava intrigada, né? Todo mundo trabalhava com abacaxi lá. Foi a época assim que o abacaxi do Tupã abastecia Manaus. Só que assim, os atravessadores que compravam o abacaxi, eles ajudavam muito, porque não ia outro carro buscar o produto, né? Então a gente não pode tirar o mérito deles. Mas assim, eu percebia que os moradores de lá, né, os produtores, eles ficavam assim, boiando na hora do cálculo, porque eles não sabiam calcular, eles não sabiam ler, eles não sabiam calcular, então eles achavam assim, a gente fica com aquele sentimento, será que estão me enganando? Né? Então, eu sentia, eles comentavam, a gente nem sabe se eles estão pagando certo, porque a gente sabe fazer o cálculo. Aí eu digo, não, pai, eu quero agora começar a alfabetizar os adultos. Mas já. Mas como que vai ser que eles trabalham de dia, pescam, caçam à noite? Aí o negócio pegou. Aí meu pai, tá bom. Meu pai concordou, né? Ele concordou o primeiro mês. Quando ele viu que a aula terminava 10h30, que ele conseguia dormir por causa do barulho e por causa da luz também, né? Que a casa não tinha forro, era de madeira. Aí disse, não vai dar certo. Aí você vai parar? Eu digo, não vou. Nós tínhamos um barquinho, eu digo, vamos pro barco. Arrumamos tudo dentro do barco. Você foi dar aula dentro do barco? E fui dar aula dentro do barco. E os meus alunos adultos, né, naquela época com a ajuda do Padre Gínio, eu já consegui o Mobral, já tinha deixado de ser Mobral, já tinha passado a ser Fundação Educar.
E o Padre Gínio me conseguiu todo o material, fez a formação. Na época não era só eu, tinha a Clarice também, né? A Clarice, que é mãe do Edilson, do Sindicato dos Professores, né? Então, ela também fez a formação, eram muitos professores da zona rural. E o Padre Gínio proporcionou a formação e conseguiu todo o material através do projeto Fundação Educar. E fomos para o barco. E aí só tinha um problema, que quase toda noite eu caía dentro d'água. Eu era meio lesa, assim, dentro para subir no barco. Ah, para subir. Para subir no barco. E não tinha iluminação, né? Era só o Aladim que a gente colocava no barco para poder funcionar a sala de aula. E como é que era o resultado? Assim, como é que era transmitido para você, a reação dos alunos? Enfim, como é que era essa interação? Ah, era incrível. Eles ficavam maravilhados quando eles começavam a ler. Eles ficavam encantados. Assim, para mim, a educação ela sempre fez brilhar meus olhos. Mas eu sonhava em me especializar em educação de jovens e adultos, porque para mim não tem alegria mais bonita do que a alegria de uma pessoa adulta ou até uma pessoa já de idade, quando ela consegue ler. Parece assim que você tirou o véu da frente dos olhos e ela começou a enxergar o mundo. Exatamente. É maravilhoso deve ser demais. essa sensação mesmo. Né? Porque eu fui alfabetizado muito cedo pela minha mãe. Então, quando eu cheguei na escola, eu já cheguei lendo e escrevendo alguma coisinha assim. Então, para mim, não foi algo tão... Né? Mas você imagina uma pessoa... Poxa, agora imaginar, já um adulto. Um adulto, já um pai de família, quando começa a ler, a felicidade. E quando eles aprendiam a fazer cálculo. Meu Deus, e era tudo na base da realidade deles. Então, quantos abacaxi você levou essa semana? Quantos abacaxi você entregou? Não, mas eu entreguei pupunha, eu entreguei banana. Então, vamos lá, vamos calcular quanto que deu. A quanto você vende? Então, assim, era tudo trazendo muito o que eles viviam, né? E o meu desafio maior era o seguinte, porque eles iam muito para caçar à noite, né? Eles saíam muito para caçada e pescaria. Então, eles acabavam que faltavam bastante, por conta dessa condição, né? Que a carne e o peixe era essencial para a alimentação deles. Então, esse era o meu desafio, mas foi maravilhoso, foi incrível, né? E depois eu decidi fazer ensino médio, aos 21, né? Falei para o meu pai, posso para a cidade agora, para Manaus? Não, você fez fundamental aqui, o que te empata de fazer o médio aqui? Puxa vida, então né? A mocinha querendo ir para Manaus. Doida para ir para Manaus, né? Aí fui estudar para fazer o ensino médio. Eu fiz, eram 10 matérias na época, eu não lembro. Você fez em tipo supletivo também? Provão. Tipo provão. Provão. Então, fundamental e médio, você meio que foi tutora de si mesmo. Autodidata. Até porque lá na região onde a gente morava, quem tinha mais conhecimento éramos nós. Meu pai fez terceira série do tempo dele, né? Mas meu pai, ele era muito assim, leitor, ele lia muito. E isso mudava nosso mundo, porque tudo que ele lia a gente acabava lendo junto. A parte ele contava depois do jantar e quando ele não satisfeito ele ainda ia ler. E aí a gente ficava curioso e tinha que ler. Aí fazia fila, nós éramos 6 irmãos ainda em casa, então vinha do mais velho até chegar em mim. Quando chegava em mim a história estava bem batida, mas eu queria ler, né? Tudo que papai lia, a gente lia. Ia passando. E aí eu fiz a inscrição do provão da mesma forma, fiz a primeira prova, passei em 6 disciplinas, eram 10 do ensino médio, inclusive tinha inglês. Quem me ajudou foi Padre James, na época, ele gravou as fitas cassete com as aulas de inglês para mim. E eu passei na primeira, incrível. O inglês eu passei. E depois, no final do ano, eu fui fazer a prova novamente, faltavam 4 matérias e eu concluí o ensino médio, né, no decorrer de um ano. E aí fiz vestibular em 92 e passei. Eram 80 vagas para pedagogia, vestibular da UFAM. Eram 80 vagas para pedagogia, eu fiquei em 32º lugar. Eu costumo dizer que eu concorria, sem saber, que eu não sabia, eu concorri com alunos do Colégio Militar, do La Salle, do CIEC, do Auxiliadora. Inclusive, na minha sala, quase todas as moças, que eram mais moças na pedagogia, eram do Auxiliadora. E eu consegui a minha vaga sendo supletivo, provão. Né? A minha vaga estava lá. Eu diria que quando um aluno de uma escola particular passa, o mérito é da escola particular, né? Quando o aluno da escola pública passa, o mérito é da escola pública.
E você passou sem ter pisado em nenhuma escola. Você passou no vestibular e o mérito é todo seu, pode-se dizer assim, né? Eu não sei, talvez o mérito tenha sido meu pelo fato da minha crença, né? Porque as nossas crenças, elas viram a nossa realidade, né? E eu costumo contar que quando eu tinha uns 12 anos, eu já tinha parado de estudar, já tinha voltado da casa da minha irmã para o interior. E uma vez, numa conversa, eu disse, eu vou fazer faculdade. E era eu que cuidava das galinhas, dos porcos, dos animais em casa. E um irmão meu, que hoje já está com o Papai do Céu, já voltou para casa, ele olhou para mim e disse, só se for de criar galinha. E aí ele começou a rir. Aí eu disse, pode ser, mas eu vou fazer faculdade. Aquilo para mim não faz muita diferença, né? E eu fiz faculdade. E talvez se eu conhecesse na época que existia um colégio militar que preparava muito bem, que existia um La Salle, um CIEC, uma auxiliadora que preparava muito bem, talvez eu não tivesse passado. Mas a minha crença, eu não sabia de nada disso. E a minha crença era tão firme de que eu ia fazer uma faculdade, que eu de fato passei. E não fui uma das últimas classificadas. Pelo contrário, eram 80 vagas, eu fiquei em 32º lugar. Você ficou acima do... Fiquei na primeira turma. Acima fiquei na primeira. Se fosse só uma turma, ainda estaria dentro. Eram 2 turmas de 40. Né? Então, assim, o que eu penso e o que eu acredito, eu crio para a minha vida. Né? Então, isso vale para qualquer idade. Né? A Ranilde era uma menina do interior que desconhecia uma série digamos assim, de interferências que poderia me atrapalhar, que poderia ser um empecilho, desconhecia, mas o que eu tinha, eu acreditava. Eu acreditava naquilo que eu queria. E assim, a educação, ela sempre teve, desde pequena, me lembro que com 5 anos, quando eu comecei a ler um pouquinho, o meu pai, quando chegava alguém em casa, o meu pai tinha o maior orgulho. Ah, minha filha já está começando a ler. E aí ele dizia, o que você vai ser, minha filha, quando você crescer? Eu vou ser professora. Tava no meu DNA. Eu já nasci com o pacote, né? Porque dizem assim, né? Alguns teóricos, alguns estudiosos, que nós viemos para cá com um propósito de vida. E para esse propósito nós trazemos o pacote completo. Nós trazemos todos os nossos potenciais e habilidades necessárias para nós realizarmos o nosso propósito. Mas todo mundo. Porque tem pessoas que não conseguem alcançar a realização do seu propósito. Porque às vezes é desviado o seu propósito por alguma razão, né? Eu vou para essa profissão que paga melhor. Então tira o foco daquilo que é o seu propósito. Mas para o seu propósito, você já tem tudo, você traz completo. Sim. Né? E às vezes a pessoa acaba se realizando, vamos dizer assim, ela não nasceu para aquilo, mas ela vai com outras intenções, de ganhar dinheiro, enfim, de ficar rico. E aí a pessoa mergulha naquilo, mas aí ela vai ficar com aquele vazio no coração, assim, dizendo, caramba, está faltando alguma coisa, né? Eu não estou realizando aqui o meu propósito, né? Ela vai sentir que algo não se consolidou na existência dela, na vida dela. E quantas pessoas chegam ao final da vida sem ter consolidado o seu propósito para o qual você foi criado, né? E então, fiz faculdade e comecei a trabalhar em Manaus. E depois fiz concurso, né, da SEDUC, passei, depois que eu fui efetivada, eu pensei comigo e falei na época com meu esposo, eu vou dar minha contribuição para esse mundo. Mas lá, onde eu tive maior dificuldade, eu quero ajudar lá, naquele lugar. E aí consegui voltar para cá, para o município, e até hoje estou por aqui. E aí, se você fizer a pergunta para mim, Ranilde, você consolidou o seu propósito na educação? E aí? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Meu sonho é muito ambicioso na educação de Careiro. É muito ambicioso meu sonho. E eu não consolidei. Mas hoje eu sinto que eu tenho mais uma porta aberta para consolidar. E posso dizer que você está dando oportunidade para outras pessoas também realizarem o seu propósito, né? Eu acredito que, além da educação, né, faz parte do meu propósito de vida ajudar pessoas a realizar sonhos. Realizar sonhos. Então, assim, como eu tive uma dificuldade muito grande para realizar o meu sonho, que na época era fazer uma faculdade,
Então, eu cresci com aquela coisa, isso cresceu dentro de mim, que às vezes é difícil. E às vezes os jovens hoje já não têm mais, já nem se permite sonhar, porque não acreditam. Não acreditam que é possível. Então, hoje, na minha nova jornada, né, o meu propósito, além de contribuir, continuar contribuindo com a educação do careiro, Sim, sim. é realizar sonhos. Ajudar as pessoas a realizar seus sonhos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Mas antes da gente falar do seu mestrado, né, que eu gostaria de que você conversasse um pouco sobre o seu mestrado, que também é na área da educação. E Sim. eu queria que você conversasse aqui rapidamente sobre a sua família, né? Quando vieram seus filhos, a Fabíola e o Fabrício. Tem mais algum? Fernando. E o Fernando, né? O Fernando eu não conheço. Está na ordem inversa, né? Fabrício, Fabrício é o primeiro. Fernando E Fabíola. Fabíola. Isso. Eu conheci bem o Fabrício e a Fabíola. Beijo, Fabíola. Beijo, Fabrício. Gosto muito de vocês, tá? Tenho um carinho muito grande por vocês. E até porque tanto o Fabrício quanto a Fabíola foram meus alunos. E o Fernando, então, foi no período que você ficou ausente daqui do Careiro, né? Eu acredito porque o sim. Fernando também terminou o ensino médio aqui. Inclusive, ele concluiu a 3ª série à noite, no ensino noturno do Tomé, né? Então, sim, eu fui para Manaus, me casei, depois que eu fiz o provão, né? E passei, eu digo, bem, agora eu vou continuar. Meu namorado morava lá, né? Eu digo, eu vou me casar e eu vou estudar. E aí me casei, fiz vestibular, passei e vieram os filhos, né? Fabrício, na época de faculdade, foi meu primeiro diplominha, né? Do qual eu tenho muito orgulho. Depois Fernando, o Fabrício já estava com os 4 aninhos quando o Fernando chegou. E a gente na espera de uma menina, né? Eu tinha uma sobrinha, Adrian, que era meu xodói do Milson na época, né? Então a gente, desde quando eu engravidei, vai ser uma menininha. Vai ser uma menininha, porque o nosso xodói era a Adrian, né? Lá veio o Fabrício. E depois, quando engravidei novamente, vai ser uma menininha. Vai ser uma menina, agora vai ser a Fabíola. A Fabíola não ia parar se não viesse. Agora vai ser a Fabíola, porque ela já tinha nome. Lá veio o Fernando. E a Fabíola hoje, ela diz assim, nossa, eu fui a filha mais esperada. Né? Mamãe e papai ralaram, não foi assim fácil. E eu fui muito esperada, muito desejada. E aí depois, quando o Fernando já tinha 2 aninhos, engravidei, já finalizando a faculdade, né? E veio o meu 3º diploma junto com o 4º, que foi o da faculdade. Na verdade, o da faculdade chegou junto com o meu 4º diploma, né? Atrasei um período por conta da gravidez, né? Mas graças a Deus deu tudo certinho. E hoje eles estudaram aqui no Careiro, estudaram na Escola Tomé, né? Também foram formados aqui pelos profissionais careirenses e conseguiram, né, cada um galgar o seu caminho. Fabíola fez gestão financeira, Fabrício estava fazendo engenharia elétrica, trancou, hoje trabalha em outro ramo. E Fernando fez contabilidade, né, e trabalha na indústria farmacêutica, né? E assim, tão bem, graças a Deus, eu agradeço muito aqui o que eles tiveram aqui, a base que eles tiveram aqui, né? Eu sou muito grato também ao município, às pessoas que eu tive contato aqui, né? A Pedrina dos Anjos, todo o corpo docente do Tomé Ferreira Santiago, né? que me acolheu. Sim. A Escola Massal também, assim, eu devo a minha carreira a essa cidade, né? Minha carreira profissional. Vamos lá, e o seu mestrado? Você fez um mestrado em educação. Eu estou com a minha pauta aqui, acabei deixando a pauta no celular, mas eu lembro mais ou menos aqui de cabeça que a gente conversou naquele dia. O teu mestrado, ele é o... Em educação. Eu não estou lembrado... Não, o título do mestrado, não estou lembrado. Gestão e Avaliação da Educação Pública. Eu fiz mestrado em Gestão e Avaliação da Educação Pública. E qual foi o projeto do mestrado dentro da escola? Como é que se deu esse... Na verdade, a conclusão do nosso mestrado, ela era através de um estudo de caso, né? Então, nós tínhamos que definir o caso nos primeiros 2 anos. Nós tínhamos que ter, 1 ano e meio, nós já tínhamos que ter um caso para estudo dentro da escola. E o meu estudo de caso foi sobre o ensino e aprendizagem de língua portuguesa, né? Dentro da escola Tomé Ferreira Santiago. Inclusive, a Nelce, que é a
a presidente da EPOCAM. Ela tem entrevista dela dentro da minha dissertação de mestrado, né? Tem contribuição dela, do professor César, tem contribuição de vários professores da Escola Tomé dentro da minha dissertação. E lá na biblioteca eu deixei um exemplar, né? Um exemplar editado e eu não sei nem dizer como é que é o nome, mas ele não é encadernado, né? Ele é daquela forma de livro mesmo, né? No formato de livro. Brochura, né? Ficou na biblioteca da escola, né? Como um material a ser consultado, porque ele conta muito da história da escola, né? E assim, para mim foi um grande aprendizado o mestrado, né? Eu sonhava em fazer um mestrado e um doutorado. Hoje eu já não tenho mais essa ambição toda do doutorado. Mas o mestrado eu sonhava, só que quando eu pesquisava o custo, eu ia colocando o projeto mais para frente, né? Até que a SEDUC fez, em 2013, fez um convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Para dar essa especialização para os professores da rede. Só que, como eram poucas vagas, eles precisaram fazer uma seletiva, né? E aí eles fizeram em 2013, quando eu fiquei sabendo, já tinha encerrado o período da inscrição, quando eu soube, né? E aí, quando foi em 2014, eu soube quando lançaram o edital, e eu me inscrevi, e assim, para mim talvez tenha sido mais que ganhar na Mega Sena, eu ter passado, né? Porque eram 50 vagas, e eu consegui passar, não lembro da minha classificação, mas eu fiquei muito feliz porque era tudo pago, né? Tudo pago pela universidade. Na época, nós custamos para a universidade, cada um de nós custou, de nós estudantes, né? Custou R$80 mil, porque eles pagavam a nossa passagem de ida e volta de avião. Quantas visitas Eram 2. A gente ia uma vez no meio do ano, que era mais curto, a temporada era 15 dias, e no final do ano nós íamos numa temporada de 1 mês. Nós ficávamos lá. Então, a gente ficava por conta da universidade. A gente ficava em hotéis 5 estrelas, nós não ficávamos em qualquer hotel. Nós tínhamos a refeição, eles nos davam vale para a gente se alimentar onde a gente quisesse, né? E eles nos davam o translado do Rio, porque a passagem o avião só vai até o Rio, do Rio até Juiz de Fora, e depois do hotel até a universidade, da universidade de volta para o hotel. Então, nós não tínhamos despesa nenhuma. Se você quisesse viajar com R$1, você viajava. Eles só não iam lhe dar alimentação durante o voo, né? Mas, fora isso, quando chegava lá, se a gente ainda não tivesse o vale, a gente comia no hotel onde a gente estava. E já ficava por conta da universidade. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim na época. Eu acho que eu já comentei um pouquinho com vocês, porque eu tinha 2 cadeiras, né? Trabalhava manhã e tarde, e eu precisava estudar. E dormia muito pouco, imagino. Né? E dormia pouquíssimo, porque o meu tempo para estudo era à noite, né? Então, quando eu chegava em casa, ainda fazia algumas coisinhas e já me isolava da família para estudar. Estudava até mais ou menos 11 horas, né? Ou meia-noite. E aí ia dormir. Eu marcava, era 2 horas de sono. Se eu fosse dormir 11 horas, 1 hora da madrugada eu levantava. E aí eu estudava até às 6. Às 6 eu ia tomar café, tomar banho e me arrumar para ir para o colégio. Se eu fosse dormir meia-noite, eu dormia até 2 horas, porque eu precisava estudar. Era muita leitura, muita leitura. Nós não dávamos conta da demanda se a gente não fizesse isso. Então, para mim, acho que de todas as etapas da minha vida, em termos de estudo, foi a mais desafiadora. A mais desafiadora. Porque eu precisei me isolar, inclusive da minha família. Nos finais de semana, eu dizia, olha, eu vou ficar no quarto, tinha um quarto lá que não tinha ninguém usando em casa, eu estarei lá, só se for muito urgente. Porque nós tínhamos uma plataforma onde nós tínhamos que acompanhar todas as postagens diariamente. A gente vinha de Juiz de Fora com 4 disciplinas para acompanhar. Nós tínhamos que fechar um número de postagens, de pelo menos 3 postagens até o domingo da primeira semana e mais 3 até o domingo da segunda semana. E as nossas postagens não podia ser eu concordo
Nós tínhamos que embasar teoricamente dentro do material que os professores mandavam. Eu tinha que comentar pelo menos 2 postagens de colegas, mas eu tinha que embasar o que eu estava comentando. Eu podia até concordar, mas eu tinha que explicar o porquê dentro do embasamento teórico. E se eu discordasse da mesma forma, né? Então, assim, e eu tinha que fazer uma postagem eu falando sobre o que eu tinha aprendido. Isso em cada disciplina. Então, nós voltávamos com 4 disciplinas, eram 6 postagens a cada 15 dias, 6 vezes 4, 24 postagens, mais as tarefas que nós entregávamos a cada 15 dias, valendo pontos. Que nós tínhamos que, no final, no domingo, até 10 horas da noite, enviar essa atividade, que era por disciplina também. Então, assim, foi muito desafiador, muito desafiador. Muito. Quando nós fomos na apresentação, né, chegou todo mundo assim com aquele ar de esperança, de alegria, né? Poxa, eu, entre tantos que se inscreveram, eu consegui a vaga. E quando nós fomos pela segunda vez, eu me olhava no espelho e eu dizia, meu Deus, eu tinha envelhecido, eu acho que uns 10 anos. Mas quando nós chegamos no aeroporto, que a gente olhava um para a cara do outro, não era diferente. Nós estávamos só bagaço. Todos. Mas a realização depois, sem exceção. O sentimento de dever cumprido, uma etapa conquistada, uma conquista. Meu né? Deus, uma conquista assim muito valiosa, de muito aprendizado, Eu diria que de muito aprendizado para a vida. Foi dentro da educação? Se me perguntar, eu ainda lembro de coisas que eu estudei, sim, mas foi para a vida. Foi um aprendizado é realmente um mestrado, do tanto que eu aprendi para a vida. E é isso. E aí fiz a dissertação lá na escola, Tomé, depois fiz a defesa, eu fiz a defesa em janeiro eu passei em 2014, minha primeira etapa foi julho, era para eu ter defendido em 2016, na verdade eu me atrasei, eu não consegui, né? Nós tínhamos 6 meses a mais, a gente tinha 2 anos, mas eles davam mais 6 meses. E aí eu defendi em janeiro de 2017. Foi a minha defesa, né? Minha banca. Em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora. Minha banca era um doutor de lá de Juiz de Fora, e um doutor de Minas, mas não da capital, né? de Belo Horizonte, e uma doutora do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é um desafio também, né? Você se sente seguro, você conseguir fazer dentro do tempo, né? Porque é tempo, e saber o que está falando. Então, assim, são etapas da nossa vida que vai nos provando para a vida mesmo. Verdade. Eu acredito que eu assisti a sua dissertação lá no Tomé. Sim. Eu estava lá no dia que você dissertou, acredito que, não sei se foi... Acho que foi antes da defesa. Então você dissertou primeiro para nós. Foi. E depois... Foi antes da defesa, até porque eles sugeriram que a gente fizesse, se pudesse, fizesse mais de uma, né? Eu consegui fazer uma, inclusive a coordenadoria foi no dia assistir, e uma das perguntas que eles nos faziam num questionário que a gente respondia no final, né? Qual teria sido o nosso grande achado durante o mestrado? E a Pedrina também me fez essa pergunta lá, porque ela assistiu a minha defesa. E a minha resposta foi o poder da oração. Foi o achado. O poder da oração. Porque eu acordava assim, 1 hora ou 2 horas da madrugada. Mas antes, eu ajoelhava e rezava o terço. Eu não perdi, era meia hora para o terço. No início eu pensei, eu vou perder meia hora de estudo. Depois eu percebi que eu ganhava. Eu ganhava porque quando dava 6 horas, eu via o que eu tinha produzido. Eu conseguia ver. Então, para mim, o grande achado da época do mestrado foi o poder que a oração tem. Maravilha, né? Ok. Vamos dar um passo na sua sim. Carreira? Vamos sim. Que você também se envolveu com política. Sim, vamos dizer assim, né? E aí você, por algumas vezes, concorreu ao Poder Executivo aqui no município. Mas assim, ganhando ou não, a questão é que você teve aí uma carreira dentro da política também.
eu diria como militante, como, vamos dizer assim, por ideologia, qual foi o que lhe trouxe para a política? Acho que essa é a É pergunta. incrível para você ver como está no sangue. O que me levou para a política foi a educação. Eu imaginava isso. Eu não imaginava antes, lá quando, em 2014, 15 por aí, né, quando você concorria aos cargos, né, de prefeito, algo do tipo, a gente imaginava que você era militante. Você era militante também? Eu era militante, eu me tornei militante do PT na época, mas o que me impulsionou a entrar na política foi a educação. Como eu falei para você, eu tive muitos desafios e grandes desafios para chegar onde eu cheguei. E aí eu tinha comigo que eu tinha que dar minha contribuição aqui. Só que eu percebi quando eu cheguei aqui que eu tinha alguns entraves. E os entraves, as dificuldades que eu encontrava, elas estavam diretamente relacionadas à política, né? Então, tipo assim, coisas que eu acreditava na época que eu não ia conseguir vencer. A menos que eu me tornasse a política e eu banisse, e eu pudesse ter uma autonomia maior sobre a educação do município. Então, a minha ideia era conquistar essa autonomia por meio da política e daí eu transformar a educação do Careiro, que era o meu grande sonho, que ainda é. Né? Que é como falei para você, não consolidei ainda, mas não desisti também. Né? E aí eu militei pelo PT porque estava mais de acordo com a minha ideologia, né? Não era uma campanha milionária, não era uma campanha que tivesse todos os recursos, era uma campanha simples, uma campanha pobre. E eu parei a militância. Ranilde, o teu sonho não morreu, e por que você parou? Eu parei por conta da minha mãe, né? A minha mãe adoeceu, ficou acamada, e eu fiquei responsável por cuidar dela. Na época, ela morava comigo. E eu não voltei também por conta dela, porque ela nunca aprovou. Então, era um sonho político? Não, era um sonho de educação, de ajudar a construir a educação que eu sonhava para esse lugar. Mas hoje eu vejo que existem outras vertentes. É porque eu estava na prisão na época, né? Porque às vezes você se encontra numa situação que você só vê duas saídas. E nós, coaches, né, chamamos isso de prisão. Ou é isso, ou é isso. Ou eu vou por esse caminho, ou eu não chego lá. Você só tem duas vertentes. E quando você consegue sair da prisão, você percebe que existem muitas outras vertentes e outras possibilidades também. Né? Então, foi isso. Mas eu nunca perdi. Eu só não fui eleita. Eu só não fui eleita, mas eu tive grandes ganhos e ganhos que até hoje, assim, me transformaram no que eu digo que eu sou hoje, né? Foram os ganhos que eu tive como militante política. Porque, assim, nos dias de hoje, né, as pessoas olham a política e meio que demonizam, né, a política por conta dos acontecimentos que tivemos aí nos últimos anos. O Brasil se polarizou de forma drástica, né, direita e esquerda. E aí a política, ela ficou demonizada, querendo ou não, né, ela ficou, né? E desde do mais alto cargo, que é o de presidente, até os mais baixos, né, que é o de vereador, existe essa dualidade. Essa né? dualidade, né? Ou é direita ou é esquerda, e de uma forma agressiva, de uma forma que deixa de respeitar o ser como ser humano. Né? Então, assim, é algo que virou uma doença, né? Pode-se dizer que virou uma doença essa polaridade de direita e de esquerda hoje no Brasil. Né? E é uma doença que ela impede da gente perceber, olhar no outro uma alma humana, assim como a gente. Né? É verdade. Impede, tira, quebra esse olhar. E isso não é bom para o nosso país. Então você vê que famílias se degladiaram, se afastaram por causa de ideologia política que não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Na verdade, só vai levar a essa divisão mesmo. E como o meu mentor, que é o Jerônimo Temel, né? O meu mentor do coach fala, a divisão é uma arma do diabo. Porque quando a gente se une, a gente conquista, supera, vence.
E quando a gente se divide, a gente se quebra, se enfraquece e perde. Então é uma ferramenta que o diabo usa, né? Uma forma de ele atuar no meio de nós, criando intrigas, inimizades e fazendo com que eu não perceba que a direita, eu sou de esquerda, mas que a direita tem pontos positivos que superam alguns pontos da esquerda e que a esquerda tem pontos positivos que não vê o outro lado, que vê o outro lado que a direita não vê. Então, que existem coisas que, se somadas, a gente só vai ganhar. Né? Verdade. A gente só vai ganhar. Então, é isso, né? Que não é legal para o nosso país. Ok, Anilde. Viramos essa página da política e agora vamos falar daquilo que está, vamos dizer assim, está trazendo brilho aos seus olhos, né? Você sempre comenta comigo, né, em off, né? Nas conversas que nós temos pelo WhatsApp, né? O que faz brilhar os seus olhos agora? Hoje, né? Hoje. Ainda é a educação? Sim, ainda é a educação. Mas, como falei, hoje eu saio da prisão e eu consigo ver outras vertentes de contribuir para a gente transformar a educação de Careiro, né, naquilo que eu sonhei um dia, que é o coach, né? O coach levado a sério. Porque a gente sabe que existe charlatanismo dentro do coach também, né? A gente vê nas redes sociais, mas o coach que eu conheço é o coach levado a sério. É o coach que enxerga as possibilidades que o mundo oferece e que cada pessoa traz. Assim, por exemplo, uma pessoa que está chegando aqui, né, agora, às vezes veio assistir a entrevista por conta de conhecer, enfim, de outros carnavais aí, né? Mas assim, o que seria isso? O que é o coach? Para que eu preciso do coach? Né? Como é que o coach vai atribuir de bom para a minha vida? Tá, o coach, ele eu também tinha uma ideia, assim, que coach, quer dizer, eu não conhecia a palavra coach, né? Então, eu tinha um sonho desde os 14 anos, quando eu comecei a ler livros de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, eu tinha um sonho de ser palestrante motivacional, né? E depois eu descobri o coach. E é tudo que eu sonho, né? Assim, mas você descobriu o coach recentemente? Recentemente. Ah, tá. Achei que recentemente. Fosse não, naquela época não. Continuei lendo muito, tendo muita leitura, muitos livros, né? Desde os 14 anos de idade. E eu descobri o coach há mais ou menos 1 ano e meio, praticamente em março do ano passado, né? Eu estava numa missão em Barreirinha, não, foi Barreirinha, foi Juruá. Eu estava em uma missão em Juruá pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, UFAM, e aí um amigo meu de Anuri, olha só, né? Você está num lugar diferente, uma pessoa de um outro lugar diferente, e um amigo meu de Anuri me apresentou o coach, né? Me apresentou, na verdade, o mentor, que é o Jerônimo Temel, que é o criador do IGT, que é um Instituto Internacional de Coach pelo qual eu me formei. E aí eu conheci o coach e comecei a estudar. E o coach, ele é encantador, né? Porque o coach, ele vem fazer uma coisa que a gente estuda a vida toda e a gente não tem na escola, que é o autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal. A gente ensina um monte de disciplina. O menino conhece ele, não sabe como que ele funciona, não sabe como que ele vai lidar com o outro, porque para eu lidar com o outro no meu dia a dia, eu não tenho que conhecer o outro, eu tenho que conhecer a mim. Eu tenho que conhecer as minhas características, eu tenho que saber como que eu funciono. Então, a gente estuda o mundo todo até o final do ensino médio e a gente não estuda nós, seres humanos. E aí o coach me trouxe esse grande aprendizado. Posso dizer que eu comecei a me conhecer a partir de março do ano passado. Eu comecei a conhecer a Ranilde que existe em mim, a pessoa que existe em mim. E é assim, não tem como você não se encantar por você. Não tem. Porque o mundo, o universo, Deus, ele é tão perfeito que ele nos faz, cada um de nós é completo. É completo, é perfeito. E quando você começa a conhecer você, nossa, o encanto que você tem por você, você consegue levar ele para as outras pessoas, porque as outras pessoas vão perceber que elas também têm tudo isso, que elas são capazes, que está tudo dentro delas, que elas só precisam se reencontrar ou se encontrar quando muito jovem, ou se descobrir,
ou se perceber, né? É lindo, é muito bonito. Então, assim, o coach, ele ajuda as pessoas, né, a conhecer-se, a encontrar-se, a perceber, né, o que leva essa pessoa a estar aqui, por que ela está aqui e o que ela veio buscar. Que, na verdade, nós estamos aqui de passagem, nós sabemos, né, que nós não somos... Como é que tem alguns teóricos que diz, nós não somos seres planetários que têm uma alma. Nós somos uma alma que já existia antes de estar aqui, que nesse momento está neste corpo e que veio para cá por um propósito, por uma missão. E que isso não é permanente, é uma temporada. Nós estaremos aqui num determinado período. E nós viemos para cá com o nosso próprio consentimento. E nós viemos para a família que nós escolhemos vir, que nós escolhemos, que nós merecemos, que nós decidimos. E nós viemos para cá para realizar algo que nós já tínhamos noção do que era. Mas nós nos perdemos disso. Como? Quando a gente é criança, é tranquilo. Quando a gente é criança, de 2 anos, de 3 anos, por isso que nós nos surpreendemos com o que as crianças falam nessa fase, porque elas estão vivendo o eu verdadeiro, elas estão vivendo a alma. Quando elas começam a interagir com as pessoas, com a família, elas começam a criar memórias dessa existência. E essas memórias, elas vão criando, se fortalecendo, e ela começa a perder o que ela trouxe na alma, na essência dela. E muitas vezes ela se distancia tanto que às vezes ela chega à fase adulta sem saber realmente ao que ela veio neste mundo, neste planeta, né? De tanto que ela se distancia, de tantas memórias que ela cria, de tantas memórias que ela constrói. E em alguns momentos essas memórias também distanciam ela dela mesma, distanciam ela do propósito da vida dela e deixam ela, em algumas situações, perdida, sem saber direito ao que veio, sem saber direito o que quer, né? E aí o coach, ele faz todo esse resgate. Ele te ajuda a resgatar a tua essência, quem você é na verdade. Ele te ajuda a se encantar por você mesmo, a perceber o quanto você é grandioso, né? Nós somos muito maiores do que pensamos que somos. Né? Nós temos muito mais do que aquilo que nós acreditamos que temos. Né? Não, e é interessante você falar isso, desculpa interromper. Sim, interessante você falar isso porque nós vivemos mergulhados numa sociedade em que os jovens, muito mais, assim, pro tempo de agora, né? Os últimos 10 anos em que tem enfrentado maiores crises de ansiedade e depressão, deles se diminuírem. Muito. Né? Deles se diminuírem muito. Isso é muito triste, né? Esse diminuir-se é se afastar da sua essência. Quando você se diminui é porque você está muito longe da tua essência, porque nós somos grandiosos, né? Então, assim, o coach é isso. O coach é o desenvolvimento pessoal, né? Aquilo que eu falei para você, que a EPP é evolução pessoal permanente. É ajudar você a evoluir como pessoa o tempo todo, você estar permanentemente em evolução. Ao coach é movimento, o coach é movimento. A pessoa que não está disposta a se movimentar, a pensar, a refletir sobre si mesmo, a refletir sobre suas atitudes, ela, como é que nós falamos? Ela não está coachável. O que é estar coachável? É estar disposto a se movimentar. E não é movimentar, não é movimento do corpo, é movimentar refletir sobre você mesmo, sobre suas atitudes, sobre o que você busca. Então, o coach é isso, é desenvolvimento pessoal permanente, evolução pessoal permanente. É você estar disposto a evoluir a cada dia. Me diz uma coisa, se alguém aqui dos nossos que estão assistindo a essa entrevista tiver o interesse de entrar em contato com você para... Como é que se daria isso? Assim, a pessoa vai entrar em contato com você e você vai fazer uma mentoria, seria isso? Como é que seria? Na verdade, não é uma mentoria, né? Como nós conversamos, porque na mentoria
eu levo para o meu mentorado uma resposta, né? Na hora que eu te entrego algo pronto, você não evolui. Entendi. Então, o que é o coach, né? Não é uma mentoria, é um processo, nós chamamos de processo de coach, né? Que é composto de 10 sessões. 10 sessões. Dentro de cada sessão, nós aplicamos ferramentas. A Ranilde tem outras ferramentas além das 10, que nós chamamos de arsenal de segurança, né? Existem várias ferramentas coringas, que dependendo da situação nós podemos utilizar com aquela pessoa. E o coach, ele não leva nada pronto, ele te leva a encontrar tudo que você busca. Então, a diferença é isso. Ele te leva a evoluir, ele faz você evoluir. Então, através das sessões, né, um processo. Como que você trabalha? Nós vendemos o quê? O processo completo. Nós vendemos um processo. E quanto tempo dura um processo de coach? Um processo de coach, ele dura aproximadamente 2 meses e meio a 3, porque às vezes é uma sessão por semana, né, com o uso de uma ferramenta que ou ela vai ajudar no teu autoconhecimento, né, ou ela vai te ajudar a construir um caminho na busca da realização do teu sonho, ou vai te dar consistência para você caminhar no caminho que você já construiu, né? Então, nós costumamos dizer que o nosso trabalho é em cima de uma metodologia testada já há mais de 20 anos, aplicada e usada por muitos coaches já formados pelo IGT, e a gente chama de metodologia do A5C, né? Que é o primeiro C é a clareza, depois o segundo C é um apóstrofo, que a gente chama, que a gente coloca as letras. O segundo C é o caminho, né? O coach vai te ajudar a construir o caminho para você alcançar, sair do ponto A, que é onde você está hoje, e chegar no ponto B, onde você quer chegar. Primeiro você vai ter clareza do que é o seu ponto B. Depois você vai construir o caminho junto com o teu coach para sair do ponto A e caminhar até o teu ponto B. Depois, o teu coach vai pegar na tua mão e te ajudar a caminhar esse caminho. Então, é a clareza, o caminho, o caminhar. Só que nessa caminhada, acontecem situações que às vezes nos afastam do nosso propósito, da nossa meta, do nosso sonho. Então, o coach vai te ajudar a ter consistência, vai utilizar ferramentas de consistência para você, embora aconteça coisas na tua vida, você não perca teu foco. E o último C é a conquista. A conquista é ao alcance do teu ponto B. E tudo isso, o que é o A? Alinhado com quem você é. Porque as primeiras ferramentas que nós aplicamos, elas são de evolução pessoal, de autoconhecimento, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. É a clareza, para você descobrir, você se situar, né? Do que você quer. Daquilo que você quer, o caminho, a consistência ou não? Não, a caminhada. A caminhada, a consistência e a conquista. E a conquista, né? Tudo que é onde isso, a pessoa quer chegar, né? Tudo isso alinhado com quem você é. Porque às vezes eu olho para o outro. Eu não olho para mim. Eu vejo a grandeza do outro. E eu esqueço de ver. Às vezes, eu esqueço de ver a grandeza dentro de mim. Às vezes a gente quer construir a nossa carreira tendo como base aquela outra pessoa. Eu quero ser igual ao fulano. Eu miro naquela pessoa que, na verdade... Ela pode me inspirar. Pode ser inspiração. Ela pode me inspirar. Mas eu não posso esquecer que eu, dentro de mim, eu trago toda uma bagagem, um pacote completo para realizar o meu propósito de vida. Então, eu tenho que conhecer a beleza e a grandeza que existe dentro de mim. Por isso que a gente aplica uma ferramenta logo no início do processo, que nós chamamos de perfil comportamental, né? Esse perfil comportamental, para você ter acesso a ele, você recebe um link que a gente libera dentro de uma plataforma, né? E essa plataforma é da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal, que desenvolveu esse estudo. É todo feito em cima de estudo científico, base científica. Dentro desse link você vai responder algumas perguntas e vai ser enviado para essa plataforma. E lá vai ser passado por uma análise e aí eles devolvem para o coach, né? Eles devolvem o teu manual.
que é o resultado do teu perfil comportamental, que é um relatório que vai dizer quem você é e o que você tem de habilidades e a qual perfil comportamental você pertence e por que você age assim e não assado. Porque às vezes a gente diz, putz, por que eu falei aquilo? Caramba! Aí você começa a se chicote na costa. Poxa. Aí quando você se chicoteia, aí você, na próxima você fica calado, você deixa de ajudar, de contribuir, porque você está se repreendendo, né? E às vezes é uma questão de, quando você conhece o seu perfil, caramba, o meu perfil hoje extrapolou. Foi meu perfil, é do meu perfil, faz parte do meu perfil. Ou às vezes você está numa reunião e você tem você viu por um ângulo, todo mundo falou. E você viu por um ângulo que você viu que ninguém falou. Mas você não tem coragem. Você não tem coragem de falar. É tímido, é besta, não é nada disso. Aí ele só tem um defeito. Ele tem umas ideias boas, mas só tem um defeito. Não fala, não é um defeito. É do perfil. Sábio é o líder que conhece o seu liderado. Porque quando ele conhece, terminou a reunião, ele vai com quem? Ele vai com aquele que ficou calado. Talvez seja o analista. E ele é o que vai ter a melhor visão do todo. E é o que vai ter a melhor ideia, a melhor proposta. Então, por que o coach é importante para empresas? Por conta de fazer com que o seu líder conheça os seus liderados. Aprenda a colocar cada liderado no lugar certo. Aprenda as habilidades que eu posso cobrar dele e o que eu não posso, porque eu vou dar murro em ponta de faca, porque eu vou frustrar ele e vou me frustrar. E o que eu posso tirar do outro, que eu não tiro dele, eu já posso tirar do outro. E aí ele vai saber, ele vai conseguir unir os talentos e as habilidades e desenvolver um trabalho de equipe que supera qualquer outro. Então, o coach é muito usado em empresas. Ele é muito usado para grandes líderes. Ele é muito usado por multinacionais, né? por sênior, né? Que precisa apresentar grandes resultados. Por quê? Porque o coach ele é usado para a evolução, o autoconhecimento. E é importante que um líder conheça seus liderados. Porque se ele não conhecer os seus liderados, ele pode se frustrar, ele pode tirar o teu encanto pela tua profissão. Mas isso é o meu propósito, mas eu não tenho mais encanto. Acabou o meu encantamento. Meus olhos já não brilham. Talvez porque está sendo cobrado de você, está sendo exigido de você algo que não está dentro do teu perfil comportamental. Mas, Ranilde, não pode? Pode. Mas tem que saber como fazer. E você tem que conhecer sobre o teu perfil. E você tem que ter congruência de querer desenvolver aquela habilidade que é do outro perfil e não do teu. Para você ela existe, mas ela é baixa. Mas se eu quero desenvolver essa habilidade, eu vou conseguir desenvolver. Eu vou conseguir, porque eu quero, tem congruência. Quando eu não quero, o meu chefe que quer. Você se frustra. E você frustra seu chefe. Frustração, né? Porque os resultados não aparecem. Né? Então, o coach é isso. Cara, como é importante o coach, não só no meio empresarial, né? Mas eu diria até que por individual mesmo, para a própria pessoa que quer galgar o seu caminho pessoalmente, né? Ter isso, né? Ter a ajuda de um coach. Né? Isso. Falando sobre isso, eu me lembrei que ontem eu fechei concluí um processo com uma coach minha. Coach, a forma que nós chamamos, é o nome que nós damos para o cliente. E eu perguntei para ela por que valeu a pena. Aí ela disse, eu não sei, mas eu acho que a minha família mudou. Depois que eu comecei o processo de coaching, a minha família mudou. Ela descobriu o perfil comportamental do esposo. Ela disse, meu esposo está tão paciente comigo. Ele mudou completamente, nossa relação melhorou. E meus filhos, como me compreendem agora? A família mudou? Não, a forma como ela enxergava. Não é a forma como ela enxergava, mas a forma, ela enxergava e automaticamente ela tinha um modo de agir com a família. E a partir do momento, porque na hora que a gente trabalha o perfil comportamental, nós chamamos de devolutiva. Quando eu te dou uma devolutiva do perfil, você não vai conhecer só o teu, você vai conhecer as características básicas e principais dos 4 perfis que existem. E aí você já vai identificar dentro da tua família. Vai ser certeiro? Às vezes é. Às vezes os traços eles são tão gritantes que quando você começa a ouvir, você já diz, o fulano é desse perfil, meu Deus do céu. E eu dizia que ele era isso, e eu dizia que ele era lerdo.
E eu dizia que ele era bicho do mato. Ela disse a minha filha, eu dizia que ela era bicho do mato. Chegava a gente em casa, ela entrava no quarto. O perfil é uma característica forte do perfil comportamental. Então, assim, é incrível. É incrível como o coach, ele faz uma divisão de águas, do antes e do depois. Como ele te leva a ver o mundo diferente. A partir do momento que você se conhece. Você aprende a lidar com você e aprende a lidar com o outro. Né? Então, é isso. E aí, quem quiser ser coach da Ranilde? Da Ranilde? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, né? Como eu falei, é um processo, são no mínimo 10 sessões que a gente faz. Às vezes, quando o coach consegue alcançar a meta antes das 10 e ele resolve parar o processo, a gente para, né? Mas eu também tenho um presentinho, né? É um presentinho? Presentinho. Opa, quem que não gosta de presente, hein? Oxi! Para quem está ouvindo e para quem anseia por esse conhecer-se, autodesenvolvimento, né? Evolução pessoal. Então, eu tenho um presentinho. Eu vou deixar o meu contato. Né? O contato da Ranilde vai estar aqui em cima, tá? Aqui assim. Escritinho vai aí, estar escrito, o editor aparecendo. O editor vai colocar aqui assim, tá? O número. É o WhatsApp ou o Instagram? Qual seria o melhor? É o WhatsApp. WhatsApp. Então, vai estar o WhatsApp aqui da Ranilde, tá? Isso. E aí, como é que vai ser? Assim, eu vou oferecer totalmente pro bônus, ou seja, sem custo nenhum. Olha aí, Léo. Sem custo nenhum. Opa, o Léo já vai fazer também. Uma sessão de clareza plena. O que é a clareza plena? É a primeira sessão. Para ajudar você a conhecer um pouco de você e ter clareza do teu ponto A, de onde você está agora e onde você quer chegar. Então, quanto que vai custar essa sessão? Nadinha. Nadinha. É um presentinho para os 5 primeiros que entrar em contato comigo. Ok. Né? Ó, eu não falei que ia valer a pena assistir esse vídeo até o final? Então, olha só, você que já está assistindo, que chegou até aqui, entre em contato com a Ranilde, tá? Os 5 primeiros vão ganhar essa primeira sessão de clareza. De clareza. Totalmente de graça, com a nossa querida Ranilde Freitas, que é formada em coach pelo IGT, Instituto Internacional. Instituto Internacional. Que maravilha, gente. E eu esqueci de falar um pouquinho sobre o IGT. É um instituto reconhecido em mais de 36 países do mundo. E eu, com diploma de formação pelo IGT, eu posso me inscrever na Federação Internacional de Coaches. O que é a federação? É como se fosse o CRM no Amazonas, é como se fosse uma OAB. Uma OAB, é como se fosse um instituto que valida. Então você pode se inscrever, eu posso me inscrever, eu posso fazer parte da Federação de Coaches Mundiais, internacionais, porque o meu diploma, ele me dá essa autoridade. Né? Ele não é um diploma só do Brasil, reconhecido no Brasil, mas ele é reconhecido em mais de 36 países. E como funciona, né? O processo? Ranilde, como que vai funcionar essa sessão de clareza? Me pergunte. Vamos lá. Ranilde, como vai funcionar isso aí? Como funciona essa sessão de clareza? É um encontro presencial, é online? Como é que é? Aí fica a critério, né, Welton? Se a pessoa que está escutando, vamos imaginar que ela é de Anuri, de Juruá, de Carauari, de Borba, né? Mas eu posso, é só você dar um oi, não interessa de onde você é. Mas se ela é do Paraguai, se ela fala português, ela me dá um oi e ela vai ganhar o presente, sim. Se ela for uma das 5 primeiras, que vai ser para os 5 primeiros. E como funciona? Pode ser presencial, né? Se for alguém de Careiro, que queira ir na minha casa, eu tenho uma sala, um ambiente específico preparado para receber o meu cliente, né? Meu coach. E pode ser online, pode ser por um aplicativo, né? Eu geralmente uso o Team, né? Então, a qualidade muda? Não, a qualidade é a mesma. Nós fizemos online. O que você sentiu? É como se você estivesse aqui conversando comigo, pessoalmente, né? Não tem diferença, né? Quem então, não assim, sabe, né? Eu estou fazendo também com a Ranilde, tá? Uma sessão de clareza, né? Está sendo fantástico, gente. É uma experiência que vale muito a pena, tá? Palavra minha, vale muito a pena mesmo.
Então é isso. Então a qualidade é a mesma, não deixa nada a desejar, a menos que o equipamento não seja bom, o equipamento de internet, né? Então se for uma internet muito fraca, aí fica ruim, porque aí é a qualidade da internet. Mas se você tem uma internet boa, né? Porque é por meio de chamada de vídeo, né? Do TIM, do Meet. A mesma qualidade do Meet, do Zoom. Do Zoom. Qualquer um desses geralmente eu uso o TIM, mas qualquer um desses. E se a tua internet for boa, a minha, eu já coloquei uma internet boa exatamente para cobrir, né, um potencial que cubra tudo isso. E a gente faz a sessão com toda a qualidade. Não tem problema nenhum. Me dá um oi, diga que você assistiu até o finalzinho, né, a nossa entrevista, e você vai ser um contemplado para ganhar uma sessão de clareza e ter aí uma pequena janela aberta para conhecer quem você é. E essa pequena janela aberta, né, pode mudar a vida da pessoa, né? Pode ser a virada de chave da vida dela. Pode ser. Né? O antes e depois. Né? O antes como e depois. Foi para mim, como foi a minha virada de chave. Ou seja, você mesmo depois de tantas conquistas, da sua adolescência, infância, idade adulta, mestrado e tudo mais, você está dizendo que a virada de chave foi agora, né? Foi a minha virada de chave. Na verdade, eu agradeço sempre que eu falo com esse meu amigo de Anuri, ele fez mestrado comigo. Eu sempre agradeço ele, porque eu digo para ele que ele me levou para... Ele me deu a oportunidade de fazer essa virada de chave da minha vida. Ele me deu essa oportunidade porque ele compartilhou um link comigo. Né? Então, assim, eu concluí semana passada um processo de coach com uma coach. Porque o coach precisa de coach? Sim, todo mundo precisa de coach. São as palavras de Barack Obama. Todo mundo merece um coach. Merece. Porque o coach, é incrível o que ele faz com a gente. É incrível. Eu concluí um processo semana passada, minha coach é da Bahia, e já iniciei um outro processo. Né? Então, assim, é surreal. É surreal. Você conhecer quem você é surreal. E você perceber que você consegue superar, né, as suas interferências também é surreal. Não tem coisa mais maravilhosa. Ainda não cheguei nessa fase não, mas eu tô... Tá caminhando. Eu tô caminhando até lá. Mas a gente pode ir mais além, né? Sim, com certeza. Nós vamos, inclusive, marcar nosso momento para concluir a nossa sessão de clareza. Né? Beleza. Gente, então é isso aí, né, Nilde? É isso. Quem ficou até o finalzinho ainda ganhou um presente. Ganhou um presente ainda, né? Então é isso aí, gente. Ó, mais uma vez, tá? O contato aqui da Ranilde, vai ficar aqui em cima, né, o editor colocando aí. Entre em contato com ela, tá? Busque mudanças na sua vida. Se você está se sentindo estagnado, né, na sua vida, caramba, minha vida não sai disso, né? Entrando e saindo e essa mesma coisa, né? Tem gente que passa por esses conflitos, né? De estagnação pessoal, né? E o coach exatamente vai te ajudar a destravar, a sair desses entraves, né? Dessa sabotagem, né? Vamos dizer assim, e te colocar no seu rumo, né? Não no rumo, no seu rumo, na sua caminhada. Né? Isso, e fazer você ajudar você a alcançar aquilo que você busca para a sua vida. Né? Às vezes até ajudar você a ter a clareza do que você busca, né? Porque às vezes eu estou estagnado, mas eu sei onde eu quero chegar. A minha vida está tão assim, tão apática, tão a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, mas eu sei onde eu quero chegar, onde eu quero ir. Às vezes a pessoa não sabe, A pessoa nem sabe. E aí, como ela... dizia Sêneca, né? Para quem não sabe aonde vai, nenhum vento é favorável. Nenhum vento é favorável. Porque tu não sabe onde tu quer ir. Joga para cá, mas eu não cheguei em lugar nenhum, porque tu não sabe onde tu quer ir. Tu tem que saber para te dar uma direção, né? Eu sabia essa com maçã, igual Chaves, né? Eu sabia essa. Mas tem um ditado muito parecido, mas que é a mesma coisa. Qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? Ou qualquer caminho serve. É como a história da Alice, né? Quando o gato pergunta para ela, e para onde que eu vou? Não, eu quero achar o caminho, mas para onde que você vai? Eu não sei. Então pega qualquer um. Qualquer caminho. Ele chega numa encruzilhada, vê um monte de caminho. Para onde que você quer ir? Onde você quer chegar? Eu não sei. Então pega qualquer um. Você não sabe onde quer chegar?
Então, a gente precisa, antes de tudo, saber aonde quer chegar, né? E o coach vai ajudar. E o coach vai te você ajudar. Descobrir até aonde você quer chegar, né? Até você, só às vezes, nem sabe para onde quer ir, e o coach vai lá e te ajuda a você descobrir. A ter essa clareza, né? Ter essa clareza para saber aonde você quer chegar, de fato. Então é isso aí, Ranilde. Ranilde, muito obrigado. Poxa, eu que agradeço. Pela sua presença, eu que tá? agradeço aqui. Estou me sentindo hoje a celebridade dentro da Hipocan. Mas você é da Hipocan, né? Sou. Eu faço parte do grupo, né? Embora eu não atue, não seja atuante dentro da Hipocan. Mas eu sempre me senti muito acolhida, né? E para mim é uma honra toda vez que a Nelson me chama, que a equipe da diretoria me chama. Para mim é uma honra, uma grande honra participar. E lembrem de mim quando tiver aqueles cafés maravilhosos. Lembraremos, sim, lembraremos. Gente, então chegamos ao final dessa entrevista maravilhosa que tivemos aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama, que você quer também, né, que alcance aí o sucesso. Enfim, compartilhe esse vídeo com as pessoas, com seus amigos, com a sua família, tá? Vai ser muito importante para eles, para você também. E curta esse vídeo, tá? Se você não é inscrito ainda, se inscreva, nos siga lá no Instagram, @hipoc_am, e aqui no canal do YouTube. Gente, um beijo para todos vocês e até a próxima. Tchau! Até a próxima.